Fala aí, rapaziada. Salve, salve. Arleandro na área. Palestra 93 aí para mais um vídeo. Bom, primeiramente, depois de um tempo, eu tô voltando aí com esse vídeo, tá? Primeiro deixar algo bem explicado aí pra galera que segue, que gosta do conteúdo do canal. Me ausentei durante esse período devido ao trabalho durante o dia, né? E também à noite a gente tá fazendo faculdade, etc, estudando, então o tempo não consigo mesmo. Mas o canal não tá parado, eu sempre posto algumas coisas do Palmeiras lá e provavelmente pro ano que vem a gente vai voltar com as lives, tá? Então, só pra deixar bem claro. Bom, rapaziada, o motivo desse vídeo aqui, e aí eu quero muito comentário de vocês, tá? Sobre essas questões, essas polêmicas aí, porque agora, da forma que tá se formando, do jeito que estão se criando, o Palmeiras é agora o beneficiado. Tá? O Palmeiras agora é o problema do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro. O Palmeiras agora é o sistema, né, que as arbitragens, que a Globo, que a CBF, eles entram com a disposição de ajudar o Palmeiras a ser campeão, como se o Palmeiras precisasse dessas entidades lixos. Como se o Palmeiras precisasse do lixo da Globo, como se o Palmeiras precisasse do lixo da CBF, como se o Palmeiras precisasse do sistema para ser o Palmeiras. A história do Palmeiras fala por si só. Mas eu quero especificamente falar de alguns clubes aqui. Primeiro que título mundial não entra em campo, tá, São Paulino? Vocês que se exaltam trimundial e que parabéns que são trimundial, mas entendam uma coisa, o time de vocês é falido há muitos anos. O São Paulo, desde 2013, que luta para não cair em campeonatos brasileiros. Que, inclusive, se não fosse o Muricy em 2013, por exemplo, o São Paulo tinha caído em 2013. Tá? Porque se não fosse, por exemplo, o São Paulo naquele meio de temporada trazer o Hernani em 2017, também tinha caído para a Série B. Então o São Paulo é um time que tem, nesses últimos anos, não tem entrado com o Mundial debaixo do braço, não, tá? Já que vocês exaltam tanto o Mundial de clubes, o São Paulo é um time que tem lutado para não cair na maioria dos campeonatos brasileiros dos últimos 10 anos para cá. Inclusive, qual foi a grande última campanha do São Paulo em um título? Ganhou um título paulista em 2021 contra o Palmeiras, certo? E que depois só levou taca do Palmeiras. Inclusive, em 22 levou uma virada histórica do Palmeiras. Foi erro de arbitragem? O próprio São Paulo, em 2008, fez um gol de mão com o Adriano Imperador no Morumbi, no primeiro jogo da final, e ninguém falou nada. A hipocrisia são paulina é tão grande diante da imprensa são paulina, esses clubistas são paulinos, que até agora estou esperando a linha do VAR em 2022. E aí você vem falar que o Palmeiras virou o jogo por causa do erro da arbitragem? Vocês têm que reclamar do ataque do camisa 10 de vocês, que é um tal de Luciano, que é um lixo de jogador, que é uma porcaria de jogador, que em vez de ter matado o jogo, em vez de ter feito o gol no Everton, quis tocar de letra virando a carinha, quis tocar a bola virando a cara, e aí perdeu a chance de fazer 3-0. Que é o ídolo do São Paulo hoje, é a porcaria do Luciano, que é um jogador fraquíssimo, que ninguém quer, que ninguém recebe, que nunca teve proposta para ser de São Paulo. E aí vem falar de erro de arbitragem. Vocês cobraram o técnico de vocês, que mais uma vez colocou o time exposto, que eles levaram a virada em casa de 3-2 do Palmeiras? E que já é recorrente essa virada? Então não me vem com essas hipocrisias, não. E aí me vem o Flamengo, né? O Boto. O Boto, que não entende do futebol brasileiro, que não sabe o que é o futebol brasileiro, porque se soubesse o que é o futebol brasileiro, ele teria ficado quieto e teria entendido que esse time nojento do Flamengo é um time que é 40 anos bancado pelo governo, é um time que, se não fosse a Petrobras e a Lubrax, era um time que é um time falido, e que é a Globo que inventou o Flamengo. A Globo quer colocar a goela abaixo dos flamenguistas, dos torcedores dos outros clubes, que o Flamengo é maior, que o Flamengo é superior, e não é maior, não é superior. O Flamengo não é. Existem torcidas engajadas no futebol brasileiro. Se é maior ou se é menor, isso é uma outra coisa. Mas que não fazem, por exemplo, a Globo a questão de também colocar essas torcidas como torcidas ali, ó, para se igualar com o Flamengo. Então eles querem de qualquer jeito que o sistema que é a Globo, bancado pela própria Globo, o Flamengo bancado pela Globo, o Flamengo que até agora o Bruno Henrique está jogando com efeito suspensivo, e que pode chegar, por exemplo, na final de competição e fazer um gol. Um jogador que estava ali, que foi ali comprovado que estava dentro dessas questões de apostas. Correto? Jogador por muito menos pegou um ano de gancho.
Um ano de Ganso está sem jogar até agora e o Bruno Henrique jogando com efeito específico. Por que será? O próprio time do Flamengo, que tem 4 jogos, de 4 jogos, 5 jogos, não ganha 4. E que fez um gol contra o Corinthians, um lateral que era do Corinthians, e que batido rápido pelo Plata surgiu o gol do Flamengo. Ninguém fala isso. Então é muito fácil você colocar a responsabilidade de um erro seu nos outros. Tá? Coloquem na cabeça, o Palmeiras hoje é o time a ser batido porque tem o elenco forte, porque se estruturou, porque financeiramente é um time redondinho, não deve nada a ninguém, é um time que consegue contratar qualquer jogador que quiser no mercado. E quando o Palmeiras foi no mercado e contratou o Vitor Roque, que há 2 anos atrás, muitos flamenguistas falaram que ia ser melhor que o Endrick na Europa, e quando o Palmeiras contrata, tem flamenguista aí fazendo contagem com o Mauro César Pereira, que é um lixo de repórter, um lixo de jornalista, que até agora fica metendo pau no Vitor Roque, porque custou 25 milhões de euros, enquanto o Flamengo foi lá e trouxe a porcaria do Samuel Lino, que não joga porcaria nenhuma, que gastou milhões naquele lixo, naquele Plata, que não joga porcaria nenhuma. Ah, se fosse o Palmeiras, né? Então se preocupe com o time de vocês. E torcedor palmeirense, não cai nessa pilha. Não cai nessa pilha. Não queiram transferir a responsabilidade de uma vitória que foi gigantesca do Palmeiras no Morumbi pelo erro do seu treinador fraco, que é esse Hernan Crespo, treinador fraquíssimo, que o Zubeldia era muito melhor, que foi demitido por muito menos no São Paulo Futebol Clube por pressão, porque o São Paulo não tem um dirigente pulso firme, porque o Casares, em vez de cuidar do clube, em vez de ficar fazendo notinha oficial, fazer videozinho imitando o Silvio Santos, ele tem que lutar pelo clube, coisa que a Leila faz pelo Palmeiras, que está batendo de frente com um sistema chamado Flamengo. Agradeçam a Leila por isso. Agradeçam a Leila porque a Leila batendo o pé nessa questão da Libra aí vai melhorar para todo mundo, para Santos, para Palmeiras, para São Paulo, para Vasco. Não vai deixar o Flamengo ser o supra-sumo, porque a Globo quer empurrar isso, que o Flamengo seja o supra-sumo com a CBF, e não é o supra-sumo. Não é o supra-sumo. Não é o supra-sumo. Então cuide do seu clube, o Casares, porque o torcedor São Paulino racional sabe que o problema do Palmeiras no domingo não foi a arbitragem, embora eu reconheça que foi pênalti para o São Paulo sim, mas a questão foi muito mais do que um jogo de futebol, um erro de arbitragem que errou para os dois lados sim, mas é um time que está nos dando para não cair, com uma diretoria fraca, uma diretoria omissa, que não aparece. E o seu Flamengo, a mesma coisa, tá? Ninguém fala, mas o Flamengo tá jogando bem. Qual foi o último jogo que o Flamengo jogou bem que convenceu você que é flamenguista? Então menos, tá? Menos. Rapaziada, deixa o like aí, inscreve no canal, deixa a opinião de vocês. Tamo junto, um abraço a todos, avante palestra.